Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo pelas redes sociais da Câmara, pelos nossos canais de comunicação. Francisco, é uma imensa alegria a gente começar essa temporada falando de educação, né? E eu fico feliz demais de participar desse projeto maravilhoso que é o Manhã CMJ, e tenho certeza que a gente só tem a acrescentar, né, com informação de qualidade para a população jataiense. E também a gente aprende muito, né, quando a gente vem falar um pouco aqui para a população. E é importante lembrar, todos e todas que nos assistem, da importância de nos acompanharem, né, acompanharem as notícias não só do município, do estado, mas também as notícias da Câmara, né? Todas as leis, projetos de leis, requerimentos, tudo que a gente tem feito aqui, que é trabalhar pelo bem-estar da população jataiense. Exatamente. Né? E hoje, falando de educação, nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo ensino médio. O que seria esse novo ensino médio? Muita gente tem me perguntado, e aí, como é que funciona? O que está acontecendo? O que muda? O que não muda? O que permanece? Bem, o novo ensino médio, Francisco, ele data, né, de 2016, quando existia uma medida provisória, o número dela é 748, do ano de 2016, porém ela foi aprovada em fevereiro de 2017, né? E esse novo ensino médio, ele começou a ser implantado a partir daí. Muitas preparações são feitas, afinal de contas, o novo ensino médio atinge todo o território brasileiro, e por causa disso, né, não dá para mudar da noite para o dia, não acontece essa mudança assim rapidamente, né? Muitas mudanças vão acontecer ainda, não se concretizou as mudanças que serão necessárias. Porém, no ano de 2022, né, a implementação já começa a ser vista nas escolas de ensino médio de todo o território nacional, né? E qual que é a principal mudança que esse novo ensino médio vem trazer, né? Segundo o MEC, né, é uma atualização, uma reforma da estrutura do atual sistema, que era o que nós tínhamos até então. Qual é o objetivo? Segundo o MEC também, o objetivo é aproximar os estudantes das transformações do mercado de trabalho com uma formação mais atualizada, né? O que vai ser oferecido? Como nós sabemos, foi aprovada também a Base Nacional Curricular Comum, né? Tanto para os ensinos iniciais, também para o ensino médio. Então, essa atualização do currículo para o ensino médio será ofertado a partir de agora nesse novo ensino médio. Além disso, né, também será ofertado uma outra forma, que eles chamam de uma forma mais flexível, em que o estudante, né, não será obrigado a fazer conforme a BNCC, mas ele ingressará no que eles chamam de itinerários formativos, né? Então, o que seria isso? Nós temos uma parte do que é ensinado pelas escolas obrigatórias, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, e uma outra parte que será escolhida pelo estudante. O estudante ingressa naquilo que convier a ele, aquilo que está mais próximo do perfil que ele quer seguir a partir de então. Antes, o currículo ele era obrigatório do início ao fim para todos os estudantes de igual forma. Então, ele tinha que cumprir carga horária dos ensinos de todas as disciplinas que eram ofertadas antigamente, né? E agora não tem essa obrigatoriedade mais, né? A obrigatoriedade é que se cumpra 60% da BNCC, obrigatória, mas 40% do ensino será através dos itinerários formativos, né? Na prática, o que seria isso? O ano letivo para o ensino médio ele tinha 800 horas anual, né? E agora passa a ser 1.000 horas, totalizando o valor de 3.000 horas ao longo dos 3 anos. Dessas 3.000 horas, 1.800 horas serão ofertadas com as disciplinas obrigatórias da BNCC. As outras 1.200 horas serão essa parte mais flexível, que eles chamam de itinerário formativo. Antigamente, os estudantes tinham a carga mínima, né, necessária de 4 horas diárias de aula.
Agora, necessariamente, por causa desse aumento de 200 horas anuais, serão 5 horas diárias, né, dentro de 200 anos, 200 dias letivos ao longo do ano, né? Isso significa mais tempo dos estudantes dentro das escolas. O que não é uma coisa assim assustadora, porque temos percebido o aumento de alunos ingressando em escolas de tempo integral, né? Houve um aumento ao longo dos anos de 10% de estudantes que preferem estudar em escolas de tempo integral, e nós já falamos sobre esse modelo de ensino aqui. Isso. E o tempo integral ele não tem só 5 horas diárias, né? Como é integral, ele tem aulas pelo período matutino, período vespertino, e fica o dia todo na escola, o que é muito importante, segundo a minha visão, né? O que seria, então, isso que nós estamos falando, né? Nós falamos do aumento da carga horária e também falamos de uma base nacional curricular comum e também dos itinerários formativos. Mas o que seria isso? Lá, quando eu estava estudando no mestrado, a gente estuda quais são os caminhos que a educação seguiu ao longo dos vários anos, qual que é o pensamento que está ali por trás disso, né? Ao longo dos anos, Francisco, a educação foi sofrendo mudanças aqui no Brasil também, de acordo com a ideologia de alguns governos, e isso nós não podemos negar, e que essas ideologias acabam chegando na educação. É claro que a educação ela pode ser oferecida de várias formas. Pode ser uma educação crítica, que visa fazer com que o aluno tenha consciência de sua condição, do lugar onde ele está, pense o lugar em que ele está e pense também nas transformações disso, né? Mas também pode ser uma educação mais tecnicista. Tecnicista no sentido de que o objetivo não é formar cidadãos críticos, pura e simplesmente, mas também formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. E a minha visão sobre esse novo ensino médio é que agora nós estamos caminhando por uma educação bem mais tecnicista, né? Com uma visão mais voltada para o mercado de trabalho, né? Se antes o ensino médio era uma preparação para a universidade, para uma graduação posteriormente, hoje nós percebemos que não necessariamente o ensino médio vai te formar para fazer um vestibular ou o Enem e você ingressar num curso universitário. Mas para ter capacidade de, ao sair do ensino médio, ter condições de já ingressar no mercado de trabalho, sem que o seu desejo de entrar na universidade seja necessariamente a única opção que exista, né? Na realidade, como isso vai funcionar no mercado de trabalho posteriormente, a gente não sabe. Porque o que eu percebo é que hoje, quando você vai ingressar no mercado de trabalho, o nosso currículo com cursos de qualificação, com treinamentos, com diplomas de graduação, ele ainda não é o suficiente para atender as necessidades do mercado de trabalho. Mas eu acredito que os cursos técnicos, né, que têm ganhado força nos últimos anos, eles serão muito bem analisados pelas empresas no futuro, né, e por isso, né, servirão como base para que o estudante, ao sair da escola, entre, né, no mercado de trabalho necessariamente. Francisco, nessas 3.000 horas, né, como eu disse, 1.800 horas durante os 3 anos serão ofertadas pela BNCC, né? E qual que é essa novidade da BNCC? Serão 4 caminhos que serão seguidos, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né? Além disso, uma formação técnica e profissional que está lá nos itinerários formativos dos quais a gente já falou. Outra coisa que será ofertada, né, pelas escolas é uma disciplina com um nome chamado Projeto de Vida. Nós já falamos sobre o Projeto de Vida aqui, que faz parte do currículo das escolas de tempo integral aqui do estado de Goiás. Né? Os CEPIs. E
É engraçado como esse novo ensino médio ele se aproxima do CEPIS, né, da formação de tempo integral, porque as escolas de tempo integral também têm uma formação, né, além da formação curricular comum, normal, né, também tem uma formação voltada para o desenvolvimento do estudante. Das disciplinas que são ofertadas, a disciplina de projeto de vida é uma delas. O que seria, então, esse projeto de vida, né? O estudante, quando ele entra no ensino médio, muitas vezes ele se vê perdido, né? Sem entender a si mesmo e quais são os seus desejos para o futuro. Cada vez mais, e dentro de sala de aula a gente percebe, que os estudantes não têm essa clareza, né? Segundo Sócrates, né, importante pensador grego, muito mais importante do que entender o mundo lá fora, e posteriormente isso vai acontecer, é importante olhar para si mesmo, entender a si mesmo, os seus anseios, os seus desejos, né? Com a célebre frase, conheça-te a ti mesmo, né? Que não é uma frase especificamente de Sócrates, mas que é atribuída a ele, né? Platão atribui a ele. Isso. Conhecer a si mesmo é muito importante. Então, ao longo desse período em que o estudante está no ensino médio, que será exigido mais desse estudante, porque ele está transitando entre a idade, né, de infantil, né, de criança, de adolescente, para a idade adulta, né, de estar ali enquanto jovem, caminhando ali para todos os desafios da vida adulta, ele precisa se entender. E por isso o projeto de vida começa a fazer essas perguntas. A primeira pergunta da disciplina de projeto de vida é: quais são os seus sonhos? É importante, né, a gente falar sobre os sonhos, porque esses sonhos é que nos ajudam a entender os caminhos que nós vamos trilhar. O estudante sai do ensino médio com toda a certeza do mundo do que ele quer ser no futuro? Não. Eu tenho 38 anos e ainda não tenho tanta certeza sobre os meus caminhos, né? Mas eu acho que essa disciplina ajuda a se compreender melhor, né? E a entender que não necessariamente você precisa sair do ensino médio com toda a certeza do mundo de quem você vai ser, mas que você precisa se compreender para entender talvez os caminhos que você vai seguir e até mesmo as frustrações que você pode ter ao longo desse caminho, né? Então, o projeto de vida é uma disciplina que será ofertada também. O que acontece, Francisco? As únicas disciplinas que serão obrigatórias nos 3 anos serão língua portuguesa, matemática e língua inglesa. As outras acontecerão na primeira série, na segunda série e na terceira série, porém, pode acontecer que, por exemplo, o aluno faça todos os créditos necessários de ciências humanas e sociais aplicadas na primeira série do ensino médio, e a partir do segundo e terceiro ano, ele não vai mais precisar cumprir créditos, né, dessas disciplinas. Por que eu estou falando de créditos, né, que é outra novidade do ensino, do novo ensino médio? Antigamente, como eles iam fazendo todas essas disciplinas ao longo dos anos, a educação era semestral, o aluno tinha nota para passar ao longo do ano. O que vai ser agora? Vai ser dividido em módulos, né, em que o aluno cumpre créditos, assim como é na universidade. Por que isso? Porque se o aluno sair da escola em que ele está, mudar para uma outra escola, outra cidade, no currículo dele ali, no histórico escolar, vai ter todos os créditos que ele cumpriu para que ele possa ter condições de continuar a sua educação ali no futuro, né? Então, isso na prática, o que acontece? Acontece que alguns professores, por exemplo, no meu caso, que sou professor de filosofia, né, que tinha aulas nas 3 séries, né, e um currículo para cumprir ali nesses 3 anos, vão perder aulas. Afinal de contas, não é obrigatório o ensino, né? E geralmente era uma aula por semana com cada turma, né? Agora a gente já não sabe mais na prática como isso acontece, né? Como que isso acontece na carga horária em que o professor trabalha na escola, né? Mas uma coisa interessante é que nesses itinerários formativos, né, que a gente falou que pode ser técnico ou não, eles servem para fortalecer o ensino daquilo que já foi ensinado pela BNCC.
Então, os itinerários formativos também seguirão linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, eles serão responsáveis por ministrar essas disciplinas. Um problema, Francisco, que eu vejo nesse novo ensino médio é que muitas vezes a estrutura curricular muda, mas a estrutura física não acompanha essas mudanças. Vamos pensar num ensino técnico que será oferecido, vamos dizer, mecânica, né? Será que nas escolas, né, nós temos laboratórios para que os estudantes aprendam a lidar com isso? Todas as áreas, né? É mais difícil ainda. Exatamente. Então, a estrutura física das escolas deverá também acompanhar essas mudanças, né, teóricas, curriculares que estão acontecendo para esse novo ensino médio. E isso requer recursos, né? O que já é escasso. Para a educação, infelizmente, né, no país em que a gente vive, ainda assim, são escassos os recursos que são necessários para reformas, construções de laboratórios e outras coisas práticas. A gente percebe que o ensino, por exemplo, lá dos Estados Unidos, né, que é um ensino que a gente percebe, as escolas estão preparadas com laboratórios específicos para isso. Então, se vai fazer corte e costura, ali tem máquinas de costura, uma sala em que o aluno pode se matricular para fazer essa aula. Para fazer mecânica, né? Aprender a lidar com automóveis e outras coisas nesse sentido, e lá tem um laboratório, um professor que está ali para ensinar exatamente isso. Então, eu acredito que as escolas passarão por transformações físicas para acolher esse novo ensino médio, né, que já começa no ano de 2022, porém, a obrigatoriedade dele acontecer mais especificamente é no ano de 2023, que é no ano que vem, né? Os alunos serão avaliados pelo que nós chamamos de habilidades e competências, né? São habilidades que o aluno tem que ter ao final do ciclo em que ele finalizar ali, né? E o professor tem que avaliar exatamente isso. Não se ele sabe determinado conteúdo ou não, mas se ele adquiriu aquela habilidade, né? Então, por exemplo, a habilidade de entender os processos históricos e transformações que aconteceram ao longo dos anos. Poderia ser uma habilidade da área de humanas, por exemplo. Ao final do ciclo, o estudante tem que dominar essa habilidade, né? Entender como as transformações históricas ao longo dos anos interferem também na vida dele ali no futuro. Porque muitas vezes o estudante fala assim, para que eu preciso entender, para que eu preciso estudar as guerras, o passado, né? Essas histórias que já aconteceram. Por quê? Porque ele precisa entender que tudo isso leva a consequências que estão aqui no nosso futuro em que a gente vive. Entender que a história traz consequências consigo mesmo e que os erros do passado devem nos ensinar a não cometê-los no futuro é muito importante para o desenvolvimento do estudante. Então, por isso, as habilidades e competências serão a forma de avaliar os estudantes, né? O novo ensino médio, ele teve 4 anos para acontecer as adequações a partir do ano de 2019, então tivemos 2019, 20, 21 e 22. Por isso ele, nesse ano, começa a acontecer nas escolas, porém a finalização dele mesmo, a obrigatoriedade dele acontecer nas escolas é a partir do ano de 2023. Nas públicas quanto nas particulares. Todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, elas devem oferecer o novo ensino médio e também a Base Nacional Curricular Comum, que já está em andamento aí, né? Então, percebemos que pode acontecer um melhor ensino nas escolas privadas, em que os pais e mães pagam por isso, para que elas possam se adequar a esse novo ensino médio de forma mais rápida. Pode acontecer. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, né? No sentido de que várias escolas do Estado, né, que oferecem o ensino médio é o Estado, não é o município. Várias escolas do Estado passaram por reformas nesses últimos anos aqui no estado de Goiás.
Se essas reformas contemplam essas adequações para o ensino dos itinerários formativos, a gente não sabe. Seria importante que nós fôssemos até as escolas para observar se existem esses novos laboratórios, né? Esses equipamentos necessários. Porém, a gente acredita que sim, né? Foram construídos laboratórios e foram equipadas as escolas para que isso acontecesse, né? Mas é isso. De forma geral, Francisco, o novo ensino médio, ele tem essa visão tecnicista, né? Ele visa formar o aluno para o mercado de trabalho, mão de obra qualificada para o futuro, mas eu acredito que também, de alguma forma, deve formar um aluno crítico, né? Hoje, né, se o aluno quiser decidir para um ensino mais crítico, ele pode escolher disciplinas das áreas humanas e sociais aplicadas, né? Ou não. Ele não corre-se o risco, né, do ponto de vista do aluno, que entra muito jovem no ensino médio, né? Chegar nesse terceiro ano e ver que aquele caminho que ele escolheu lá no primeiro não é o que ele quer, porque é normal, né, na idade, né? Então ele vai ter esse tempo perdido ou tem como recuperar para ele mudar o caminho dele rumo à faculdade ou não? Então, o estudante, ele pode, ao final do ensino médio, ir para a universidade, né? A diferença é que ele vai escolher, ao longo do período de ensino, que são 3 anos, qual caminho ele quer seguir, né? É claro que podem acontecer erros ou equívocos, né? O estudante achar que o sonho dele é ir para a área sei lá, das áreas de exatas, por exemplo, fazer uma engenharia numa faculdade, fazer alguma coisa que envolva cálculos. Então, ele vai focar nas disciplinas de ciências da natureza e também da matemática. E chegando lá no futuro, quando ele for fazer o Enem, ele perceber que ele queria fazer algo voltado para a parte de humanas, né? Sei lá, uma administração, um direito da vida, né? Esse tempo em que ele estudou com essas disciplinas de itinerário formativo que somaram 1.200 horas foi perdido? Com certeza não, Francisco. Por que não é perdido? Porque é uma forma de aprendizagem. Se ele focou mais na área das exatas e das lógicas, né, isso vai, de alguma forma, contribuir lá na faculdade com ele. O importante é que, no ensino médio, nós não estaremos oferecendo disciplinas que fazem parte do currículo, né, das universidades. Só é um caminho, como diz o nome, itinerário formativo. É o caminho que ele escolheu, né? Vai ter prejuízo? Não acredito que tenha, né? Até porque o estudante que passou pelo ensino médio, ele sairá, né, com capacidade necessária ou para ingressar no mercado de trabalho ou para chegar na universidade e cumprir todos os créditos com maestria na universidade. E corre-se o risco de, havendo uma mudança no governo, uma orientação ideológica, de novamente haver uma reforma do ensino médio antes de que se implante essa atual? Como eu disse, Francisco, as mudanças elas não acontecem da noite para o dia, né? Essa medida provisória que data de 2016, né? E a mudança nós estamos vendo acontecer agora em 2022, elas acontecem gradativamente, devagar. Corre-se o risco, sim, de haver mudanças no futuro. Afinal de contas, a educação ela se adequa ao tempo em que vivemos, né? Sempre foi assim e não vai mudar, isso não vai mudar. Entretanto, elas acontecerão de forma gradual também no futuro. Para você ter uma ideia, Francisco, a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases que nós temos, que ajuda a entender a educação e como ela funciona, ela data de 1996. Né? Isso significa que o Brasil, que é um país muito grande e que é continental, né? E que ao longo do tempo, desses 500 anos que nós vivemos, não tinha uma lei ou algo que organizava a educação. Só a partir da redemocratização, né? E no ano de 1996,
que a LDB ficou muito tempo sendo discutida, muito tempo, passou vários governos ali até que ela fosse discutida. Então é uma lei nova, muito recente, que regulamenta a educação no Brasil. E se a gente pensar que nós estamos no ano de 2022 e ao longo desse tempo nós já passamos por várias mudanças na educação, acredito que teremos novas mudanças, né? Se, ao ser avaliado esse novo ensino médio, for verificado que ele não é eficiente, também pode acontecer, né? Os estudiosos que pensam em educação podem indicar novos rumos, novos caminhos que a educação deve seguir. É isso aí. São 10 horas e 14 minutos. Quero agradecer, então, ao Juliano Vilela por esse primeiro boletim falando de educação de 2022 aqui no nosso Manhã CMJ, Juliano. Eu que agradeço, Francisco. Muito bem, Jorge. Então, daqui a pouco então, a gente volta com o bloco Nossa História com o ex-prefeito Nelson Antônio da Silva.